Já pensou o que é estilo pessoal? Antes da gente determinar, né, antes da gente definir qual que é o nosso estilo pessoal de apresentar ou de falar, né, é preciso que a gente exercite um pouco o nosso autoconhecimento e a gente saiba qual é o nosso estilo natural de comportamento. Toda vez que a gente fica com outras pessoas, quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente interage com outras pessoas, qual que é o nosso estilo? Como que a gente normalmente é? A gente é mais introvertido? Ou a gente é extrovertido? Por que é tão importante a gente entender isso? É muito comum a gente ver as pessoas que têm grande habilidade de falar em público se apresentando em palcos, em reuniões, simpósios, ou mesmo na internet, né? Se a gente se interessar pelo tema dele, pelo assunto que ele está falando. E aí é natural a gente pensar algo como: caramba, eu gostaria de falar igual esse cara. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Não é incomum você encontrar palestrantes muito talentosos, pessoas assim profissionais realmente da fala, e também pessoas que simplesmente fazem reuniões. Já encontrei no mundo corporativo mesmo, encontrei pessoas que falavam muito bem e eu pensava assim: caramba, eu quero ser igualzinho esse cara aí. Alguns eram muito extrovertidos desses palestrantes, né? Eles faziam gestos, eles falavam até palavrões, eles davam explicações inflamadas sobre o tema, sabe? Levando todo mundo a ficar no estado de euforia. E eles conseguiam fazer as pessoas darem risada. As pessoas batiam palmas, as pessoas faziam todo tipo de expressão de aprovação daquilo que ele estava falando. Ele realmente parecia que ele enfeitiçava as pessoas. E quando eu assistia aquilo, me empolgava. Eu já imaginava o meu discurso sendo feito com aquela mesma energia, com aquela mesma empolgação, deixando o público como se estivesse num show de rock and roll. Eu imaginava isso, eu queria, né, aquilo. Era demais a energia que ele conseguia despender para as pessoas que estavam ali. Aí no dia seguinte eu via um outro cara falando para públicos enormes, com uma desenvoltura ímpar, com uma elegância que eu nunca tinha visto, com calma, com classe mesmo. As pessoas sorriam, as pessoas apoiavam as mãos no queixo, as pessoas se concentravam para não perder um segundo daquilo que o palestrante estava falando. Ele encantava as pessoas, falando de um jeito tranquilo, com bastante autoridade, com muita autoridade assim no tema, né? Mas com naturalidade, tranquilo, deixando a plateia hipnotizada. E aí em seguida eu pensava: pronto, tá feita a minha escolha, ponto. É assim que eu quero que o meu discurso seja. Mal sabia eu que não seria nem de um jeito nem de outro, né? Mas que seria do meu jeito. Só que antes de descobrir isso, eu tentei vários estilos, né? Falei de várias maneiras diferentes. Foi só o polimento de fazer as coisas de uma maneira que não era necessariamente do jeito que eu mais gostava, que me mostrou qual é atualmente o meu estilo de falar. E eu digo atualmente, e você também preste atenção nisso, porque todos estamos em evolução e conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai incorporando essas novas experiências à nossa maneira de falar, à nossa maneira de nos comunicarmos, à nossa maneira de interagir com as pessoas. Por isso que autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima. A partir do momento que você se enxerga, se aceita, se vê mesmo como uma pessoa mais introvertida, que talvez não fique tão confortável com muita exposição, você percebe que essa sua característica precisa estar no seu discurso para que ele soe autêntico. Uma pessoa introvertida, naturalmente introvertida, né, que tenta fazer um discurso muito diferente do seu jeito de ser, querendo fazer gestos e não sei o que, vai ficar fake. Do mesmo modo que uma pessoa que fala pelos cotovelos, que é expansivo, se tentar se manter ali dentro de um script muito fechado, que limita a capacidade de improviso dela e limita aquela tendência que ela tem de usar uma linguagem mais cotidiana, também vai soar estranho. Então você precisa descobrir qual que é o seu estilo. Qual que é o seu estilo pessoal, como você é naturalmente, no seu dia a dia, na interação com as pessoas. E aí você precisa permanecer nele para que você não, sem querer, não transmita ao seu público uma ideia de que você está tentando ser alguém que você não é. E vai por mim, as pessoas têm um sexto sentido para isso. Todos temos, né? Um sexto sentido. É uma coisa absurda. As pessoas, elas
percebem, na- elas percebem com muita facilidade que tem ali alguma coisinha que não está certa. Tem ali um pontinho, o que será que é, hein? Muitas vezes a gente pensa assim, o santo não bateu, né? Já ouviu falar disso? O santo não bate. Então, é exatamente por isso, porque as pessoas, nós seres humanos, a gente percebe quando tem alguma coisa que não tá muito certinho ali. Talvez você não saiba o que é. Talvez você não consiga identificar, olha, não estou sentindo isso porque essa coisa aqui não está congruente com essa, ele está falando uma coisa, mas está agindo de outro. Talvez você não consiga determinar, mas você sente que tem alguma coisa ali que não está muito certo. E quando a gente descobre esse tipo de coisa, especialmente se você percebe que tem alguém fingindo que ser algo que não é, né, tentando imitar um estilo ou fazer de um jeito que não faz parte da pessoa, a gente nota. E sabe o que acontece? Quando as pessoas notam isso, elas se desconectam do seu discurso. E pior, elas se desconectam de você. Elas talvez nem notem que estão fazendo isso, mas a sua tentativa, qualquer pessoa, né, a tentativa de ser ou de falar como alguém que não é de verdade, vai fazer o seu público ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Então, assim, as pessoas já vão pôr um pé atrás. E acredite em mim, não tem nada mais nocivo para uma apresentação, para uma reunião, para uma fala, uma comunicação sua, do que as pessoas não confiarem em você. Principalmente se for a primeira vez que elas estão te ouvindo falar. Então, procure se conhecer. Eu lembro de ter assistido uma apresentação, uma época. Eu não lembro exatamente onde foi, mas era uma palestra que tinha vários participantes, né? Então eram palcos múltiplos. Então era um único lugar, mas tinham palcos múltiplos, então a gente usava um fone de ouvido se a gente queria, por exemplo, ouvir somente aquela pessoa. Então você ia até a plateia, era um palco em formato de arena, né? Um palco central mesmo, redondo, na verdade. E ali várias pessoas compartilhavam aquele palco, né? Tinham ali um pedacinho para si. E eu lembro de ter assistido um cara, não vou lembrar, mas mesmo que lembrasse não ia falar quem é. E ele estava falando sobre a governança corporativa e confiança nas instituições. E ele estava fazendo uma coisa muito curiosa. Enquanto ele falava, não sei se ele estava nervoso, provavelmente estava assim, né, dava para perceber que ele não estava muito confortável em estar ali sendo observado por tanta gente. E tinha um mar de gente, tinha muita gente. Porque o espaço era gigantesco, era um espaço corporativo, mas era um espaço muito grande. As pessoas separadas em os palcos, né, estavam separados, então as pessoas elas ficavam separadas em lugares, mas assim, tinha muita gente. Então não sei se ele estava se sentindo desconfortável, e ele fazia esse gesto aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui. Tá vendo a aliança aqui, né? Ele fazia isso aqui. Nós temos que nos preocupar com a confiança nas instituições, porque a governança corporativa se vale muito dessa confiança que precisa existir. As instituições. Então, entende? Ele era uma pessoa que estava falando de confiança, estava falando de confiança nas instituições ainda, e ele fazia esse gesto aqui, ó. Ele ficava tirando a aliança. Eu não sei você, mas na época eu não era, isso já faz muitos anos, né? Na época eu não era nem um estudioso disso, né? Não me preocupava tanto com essa questão do falar em público. Foi bem no começo da carreira corporativa. Mas eu me lembro disso porque a gente começou a fazer, as pessoas que estavam ali da minha empresa, né, que foram várias pessoas, e a gente começou a falar, caramba, olha só o que ele está fazendo. Então virou ali um burburinho, ninguém ali era especialista em body language, né, em linguagem corporal ou comportamento, mas ele fazia tanto isso e ele ficava assim o tempo todo, que as pessoas começaram a notar, e a gente eles começaram, né, as pessoas que estavam ali começaram a comentar e falar, caramba, o cara está falando de confiança, ele fica tirando a aliança do dedo, o que isso quer dizer? Que mensagem isso nos traz? Na época eu não conseguia associar muito a questão de falta de confiança, de você fazer esse gesto aqui. Mas, depois que ouvindo, né, o meu gerente, inclusive, que ele foi lá, ele falou, cara, se você
Isso aqui é como se fosse a sua, assim, é a aliança que você tem com a sua esposa, o seu compromisso, né? A confiança que você tem nela em você, de que existe ali um compromisso e você fica tirando. Aí eu me toquei. E eu lembro que isso me marcou muito porque foi uma apresentação muito interessante, assim, o conteúdo era muito interessante. A gente estava se certificando, a companhia que eu trabalhava estava se certificando e nessa questão de gestão corporativa. E ele era um expert naquilo, né? Ele era um consultor com muito tempo de bagagem. Muita bagagem, né? Muito tempo de bagagem, não, muito tempo de mercado com muita bagagem naquele tema. E todo mundo ficou, cara, que coisa estranha, né? Ele falar de. Então, assim, existe ali alguma coisa. Eu, particularmente, não associei uma coisa com outra. Na época, assim, não sei porquê, mas eu não associei naquele momento falta de confiança nesse gesto aqui, né? Mas eu me distraí. Eu comecei a prestar atenção no que ele estava fazendo e não no que ele estava falando. Então a mensagem dele foi prejudicada. Eu não estava mais me ligando naquilo. Eu só estava assim, olha isso que ele está fazendo. Tá vendo? Tá vendo? Percebe? Mesmo eu que não era, de repente, o avatar dele, né? Não era aquela pessoa quem ele queria impactar com o seu discurso, mas eu estava ali me predispondo a ouvir porque eu gostava do conteúdo e era um conteúdo que a gente estava, por conta da certificação da companhia, a gente estava usando, estava vendo. Eu me distraí. E eu passei a não prestar mais atenção na mensagem dele, só fiquei curioso para saber por que ele ficava fazendo aquele gesto o tempo todo. Então, depois que o meu gerente falou isso, aí eu fiquei mais desconfiado dele ainda. Então, procure se conhecer. Ah, você gosta de fazer muitos gestos, assim, você é expansivo. Faça. Ah, você não gosta de gesto nenhum. Mantenha as mãos ao lado do corpo e fale aquilo que você tem para falar. Eu já vi pessoas falando de inúmeras formas. E tudo bem, eu assisti uma mulher falando uma época, uma apresentação, e essa apresentação ela foi uma videoconferência, na verdade. E ela era americana, então ela estava falando com as mãos para baixo, assim, ao lado do corpo, sabe? Normal. E ela não mexeu as mãos o tempo todo. Ficou com a mão para baixo. Uma coisa estranha. Só que ela falou bem, inclusive ela tinha boa articulação. Mas para mim, que faço gesto o tempo todo, que ficou uma coisa estranha. Mas ela fez a apresentação dela e ela era uma das pessoas que tinham sido contratadas para fazer aquela apresentação porque ela tinha muito conteúdo. Talvez se ela tivesse uma linguagem corporal um pouco mais expansiva, talvez eu tivesse me interessado mais pelo discurso, pode ser. Mas de qualquer maneira ela fez o discurso e falou muito bem na época. Então todos esses palestrantes que eu já vi, todos tinham seu valor, todos eles entregavam a sua mensagem de uma maneira que representava as pessoas que eles eram, certo? Porque isso transmite autenticidade, isso conecta as pessoas. Ah, Tarcísio, mas eu gostaria muito de fazer um discurso animado, de contar piadas, de fazer as pessoas interagirem, rirem comigo. Pô, tudo bem, não tem nada que te impede de fazer isso. Mas, até as piadas que você for fazer, o tipo de discurso que você for usar, precisa estar alinhado com você, com o seu estilo pessoal, com a pessoa que você é, com o seu jeito de ser. Talvez você seja uma pessoa mais introvertida, né? E que use um humor mais inteligente, mais sarcástico, do que aquele humor do exagero e cheio de onomatopeias, entendeu? Tem lugar para todo tipo de estilo. E nada te impede de usar dos recursos que você quiser, desde que, obviamente, eles estejam alinhados com você, com seu estilo pessoal. Não se furte a isso, não tente ser algo que você não é, não tente fazer algo que você não gosta de fazer, que não tem a ver com o seu estilo, porque isso vai parecer fake, isso vai fazer com que as pessoas percam a confiança em você. Elas vão olhar para você e não vão te entender. Elas não vão sacar, não vão perceber que. Elas não vão ver congruência entre o que você fala e o jeito com que você representa aquilo que você fala, entende? A linguagem corporal ela tem um peso muito grande na comunicação.